Vamos seguir então agora a nossa análise econômica com a Priscila Yazbek, porque hoje foi divulgado o IGPM, que é um índice que é conhecido como a inflação do aluguel. Muitos contratos são reajustados pelo IGPM, já tem vindo alto, já não é de hoje, né, Priscila? E explica pra gente que, mais uma vez, ele teve um resultado bem robusto, digamos assim, no mês de outubro, né? Ficou em 0,64%, sendo que no mês anterior, em setembro, tinha ficado em menos 0,64%. E o mais importante, ele ficou acima da expectativa do mercado. Então, com isso, esse IGPM, ele se junta ao IPCA 15, a prévia da inflação, que também ficou acima do esperado no mês de outubro. Então, tinha toda aquela expectativa, né, Carla, com o ajuste das cadeias de suprimento, dos gargalos, que houvesse uma desaceleração da inflação no fim do ano. Até ali no meio do ano tinha aquela questão de sobra de arrecadação, porque esperava-se que a inflação fosse para 6% no fim do ano. E aí agora os economistas já estão falando de um IPCA em 10%. Então, conversei com o André Brás, que é responsável pelos índices de inflação lá da FGV. Ele falou que não é difícil o IPCA ir para mais de 10% no fim do ano, porque os combustíveis foram reajustados, eles têm um poder de espalhamento no preço muito grande. E ele falou sobre o IGPM especificamente, que pode desacelerar para uns 20%, mas ainda assim deve terminar o ano alto. E aí a gente preparou aqui uma tela para mostrar como que fica então o aluguel. Então, como que esses números da economia que estão vindo acima do esperado acabam se refletindo na prática no bolso do brasileiro. Então, aqui eu contei com a ajuda do Arthur Vieira de Moraes, que é economista, também com os dados do Fipesap. A gente simulou qual que é o valor médio do aluguel nas cidades mais caras hoje do Brasil para aluguel, que são São Paulo, Recife, Brasília e Rio de Janeiro, considerando aqui o preço do metro quadrado e multiplicando por 70 para considerar um imóvel de 70 metros. Chegamos nesses preços médios aqui do aluguel de um imóvel de 70 metros quadrados em outubro. E aí, com o IGPM subindo 21,73% em 12 meses, se esses contratos de aluguel aqui fizessem aniversário agora e fossem reajustados pelo IGPM, o que é uma praxe no mercado, é o índice mais usado para reajustar os aluguéis, esses valores passariam para essa coluna aqui. Então, em São Paulo, por exemplo, um aluguel de R$ 2.700 passaria para R$ 3.300. E aqui nas outras cidades também aumentaria bastante. Imagina, uma pessoa que paga 2.700 e para 3.300 faz uma diferença no orçamento. E a gente preparou também uma outra tela mostrando quais são as dicas para o pessoal renegociar o aluguel. Já que com esse IGPM alto tá difícil, né, ficar no aluguel ali sem tentar uma negociação. E aí, o que o Arthur disse? Ele falou que o primeiro ponto, que ele mesmo já até fez o reajuste do aluguel dele, negociou, ele também é especialista em mercado imobiliário, ele falou: argumente que o seu aluguel corrigido pelo IGPM fica mais caro do que o preço de um aluguel novo. Então, você pode usar até o argumento de falar assim, nesse mesmo prédio, se eu tivesse um imóvel vazio, eu conseguiria um imóvel mais barato do que o que vai ficar o valor com o reajuste do IGPM. Isso porque o IGPM subiu 21% em 12 meses e o custo dos aluguéis novos subiu só 2%. Segunda dica que ele dá: trocar o índice de inflação. Então, passar a usar, em vez do IGPM, o IPCA. Lembrando, IPCA subiu 10% em 12 meses, IGPM 21%. E aí ele falou também, tentar um bom acordo entre as partes, já que o inquilino quer ficar no imóvel para não ter aquele trabalho de se mudar, e o proprietário também, se for um bom inquilino, quer manter aquele inquilino no imóvel. E ele falou que pode ser proposto um acordo temporário. Vamos trocar aqui o IGPM pelo IPCA provisoriamente até que os índices voltem a ter uma certa normalidade, fiquem mais próximos, para que não seja aquele acordo tão duradouro, talvez o proprietário se sinta mais confortável. E aí, para finalizar, Carla, por que a gente vê essa diferença tão grande, né, entre os dois índices? O IPCA é o preço para o consumidor e o IGPM, 60% dele é o preço pro produtor. Então, ele é muito composto por commodities, por bens industriais, que são cotados em dólar e aí, por causa do dólar muito alto, acabaram ficando muito elevados. Então, teve esse descolamento aqui do IGPM em relação ao IPCA.